Esta associação conferência será é uma, gravada é uma agora. associação de 70 anos no mercado, então de extrema credibilidade e confiança. É a Associação do Comércio e Indústria da cidade de Franca. Hoje, uma instituição bastante ligada a todos os segmentos e setores que a cidade tem, calçados, cafés, ao comércio em geral, lingeries. Então, a associação está extremamente ligada a todos esses setores e muito engajada de forma totalmente apartidária em desenvolver e movimentar todos os setores de negócios da cidade como um todo. O Departamento de Negócios Internacionais, do qual eu e o Rafael somos responsáveis, é uma das iniciativas da associação com o objetivo de fomentar os negócios para as empresas. E essa nossa iniciativa, com a parceria do IBREI, em trazer movimentações positivas, informações para o mercado, é para fortalecer realmente esse papel de promotor de oportunidades para as empresas. Gostaria de agradecer ao IBREI, o Instituto, em nome do Maurício, Prazac, que está sempre conosco, o Arthur, que nos ajuda demais e tem nos ajudado em toda a organização desse evento, o Rafael, que também tem nos ajudado bastante, enfim, os demais participantes aí do IBREI, que a gente sempre pode contar de forma muito positiva. Em relação a esse nosso ciclo, esse nosso seminário internacional que vai acontecer aí nas próximas semanas, gostaria de reforçar o nosso convite para que todos participem. Cada semana a gente está trazendo um tema diferente, às vezes um pouco mais dinâmico, como o de semana passada, um pouco mais técnico, talvez, no caso da gestão trabalhista, mas ainda assim trazendo esse dinamismo para o tema que a gente já tinha conversado um pouquinho sobre. Então, gostaria de reforçar o convite para que todos participem aí nas próximas semanas também. Apenas para reforçar a condução dessa nossa exposição de hoje, eu peço para que todos deixem os seus microfones fechados. As câmeras podem permanecer abertas para aqueles que se sentirem confortáveis, mas os microfones ficarão fechados. O Fábio, que é nosso advogado, o doutor Fábio Genovese, que é nosso advogado, um dos advogados responsáveis aqui pela associação, juntamente com o Adalberto, ele fará a mediação e toda a discussão técnica do tema com você. Então, gostaria também de agradecê-lo, reforçar o agradecimento aí ao nosso jurídico que está trabalhando com a gente nesse tema hoje. E passo para ele aí a palavra para que ele conduza e faça as apresentações. Obrigada uma vez mais. Seja bem-vinda aí a nossa equipe também, Veridiana. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio. Como bem disse a Soyara, sou membro do Departamento Jurídico da Associação do Comércio e Indústria de Franca. É um prazer para nós a parceria com o IBREI, um instituto tão conceituado e de grande valia para as nossas atividades. E hoje a gente, com muito prazer e orgulho, recebe a doutora Veridiana Moreira Polici, especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário e Empresarial, com mais de 20 anos de experiência na área consultiva e contenciosa trabalhista e previdenciária, professora universitária, palestrante, ocupa o cargo de diretora jurídica da Associação Brasileira de Recursos Humanos, o IBREI, da Regional de Campinas. Doutora Veridiana, o tema da gestão trabalhista, como a gente já conversou ontem, antecipou algumas coisas, é muito importante, principalmente a forma de operar tudo isso. A palavra é sua, conte comigo para o que for necessário. Tá bom, muito obrigada. Primeiro, boa noite. Eu agradeço imensamente ao convite. Faço um agradecimento especial a vocês, né, que se juntaram a nós nesse momento, a iniciativa da CIF, né, através do seu departamento internacional, que tem tentado aí partilhar um pouco de conhecimento junto aos associados. Essas iniciativas sempre são muito ricas. Eu acredito que a gente vive um momento, e eu tenho chamado que é um momento de uma intensa partilha. Infelizmente, o nosso cenário é um cenário muito delicado e penso eu que a melhor forma da gente perpassar por tudo isso é, de fato, unindo esforços, unindo forças e partilhando um pouco de conhecimento. E esse é um momento, talvez, da gente partilhar aí algo em torno que gravita em termos de gestão no universo da relação capital-trabalho. Eu tenho para mim que nesses últimos
últimos 60 dias, a área trabalhista, e aí eu estendo isso à área do Departamento de Recursos Humanos, foi uma das áreas mais impactadas, com todas as medidas e todas as normativas que vieram ao longo desse cenário da Covid-19. Desde o início, nós sabíamos que não teríamos um cenário muito fácil, né, em termos de relação capital-trabalho, mas também não imaginaríamos que o cenário se intensificasse tanto ao ponto que nós chegamos na data de hoje, aqui no estado de São Paulo, já antecipando feriados através de decreto, o município de São Paulo, em especial, editando um decreto da noite para o dia em que o feriado começa no dia seguinte. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente que está aqui na linha de frente, né, em termos de recursos humanos, a gente se pergunta, meu Deus, como é que eu crio um passo a passo, né? Como é que eu vou me planejar se o decreto sai em um dia, os meus trabalhadores eu tenho que colocar todo mundo em folga no dia seguinte. Então, talvez esse momento que a gente tenha de compartilhar seja para a gente tentar juntos entender o que melhor pode ser feito na área de gestão trabalhista nesse momento. Então, eu gostaria, para que a gente fique todos na mesma página, eu estou vendo aqui que a gente já tem vários participantes conosco, mas é sempre bom que a gente faça um alinhamento. Para a gente falar de gestão trabalhista, dentro desse recorte da Covid-19, talvez 2 medidas provisórias sejam importantes, a gente não vai ter tempo de explorar, e também não é a intenção desse nosso bate-papo, dessa nossa discussão, mas é importante que a gente fique na mesma página. Então, para falar de gestão trabalhista no cenário de Covid-19, a gente vai ter que ter em mente 2 medidas provisórias. A medida provisória 927, que ela foi editada lá no começo, em meados de março, no dia 21 de março, e a medida provisória 936, editada no dia 1º de abril. O que essas 2 medidas provisórias sinalizam para a gente? O que o governo entendeu necessário enquanto relação trabalhista? Eu preciso, o governo, fornecer algumas ferramentas para as empresas para que elas consigam passar esse momento de crise, preservando os seus postos de trabalho e, via de consequência, a renda dos trabalhadores. A medida 927, ela vem e não alivia muito o caixa das empresas. Então, ela chega com uma proposta específica. Eu vou flexibilizar alguns institutos do direito do trabalho e vou também flexibilizar ou desburocratizar alguns institutos. A medida veio para trazer a possibilidade de um home office, que hoje é o novo normal, né? Para não ser tão clichê, mas é o novo normal hoje das relações de trabalho. Ela trouxe, a medida provisória 927, a possibilidade do home office, como trouxe a possibilidade de antecipação de férias de períodos futuros, como também desburocratizou o Instituto de Férias Coletivas, trouxe também a possibilidade de antecipação e aproveitamento de feriados, e também, em termos de alívio dos caixas da companhia, ela fez o diferimento do fundo de garantia. Então, foi uma medida sem impacto certeiro no fluxo do caixa das companhias. Aí, essa medida 927 tinha um artigo, que era o artigo 18, que trazia a possibilidade já de uma suspensão do contrato de trabalho. Mas esse artigo em específico, ele foi, no dia seguinte, já revogado pelo presidente da República. E ficamos num hiato de 1 semana até que uma nova normativa viesse a lume para exatamente fazer frente à maior necessidade das empresas, que algumas já se viam com a sua atividade empresarial inativa, né? Por força, exatamente, do isolamento. Veio, então, a lume a medida provisória 936, como vocês têm acompanhado,
não se trata de uma medida provisória, mas se trata de um programa emergencial para a preservação do emprego e da renda do trabalhador. Essa medida provisória, ela vem com o seguinte enfoque: olha, eu, governo, vou ter que fazer um aporte financeiro para que as empresas consigam manter os postos de trabalho ativos, que minimamente efetuem o pagamento de uma parcela a título salarial e o governo possa fazer a recomposição dessa renda. Então, chega para a gente a possibilidade de redução proporcional de jornada e salário e chega também a possibilidade de uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Vocês acompanharam, infelizmente, como tudo no Brasil acaba sendo judicializado, nós tivemos aí várias ações diretas de inconstitucionalidade questionando alguns artigos dessa medida provisória e tivemos aí, muito explorado pela mídia, um julgamento do Lewandowski dizendo que eu precisaria do sindicato para validar essas duas medidas, né? Quais sejam a tanto de suspensão do contrato quanto de interrupção. Mas a medida provisória ela trouxe algo importante. Ela dividiu os trabalhadores por faixa salarial, isso já está também muito divulgado, eu acho que vocês têm já ciência, mas nós temos trabalhadores que podem firmar acordos individuais. Que trabalhadores são esses? Aqueles que recebem até 3 salários mínimos e aqueles tidos por hipersuficientes, que são os trabalhadores que ganham mais de 2 tetos da Previdência Social e têm diploma de nível superior. Esses trabalhadores nessas faixas salariais podem acordar individualmente com o seu empregador a adoção tanto da suspensão quanto da redução. Para as demais faixas salariais, ou seja, quem ganha mais de R$ 3.115 e menos que 12 mil, os trabalhadores que não são hipersuficientes, precisariam aí de uma negociação coletiva para se valer das medidas, exceto no tocante à redução proporcional de jornada e salário em 25%, que o empregador pode acordar individualmente com qualquer dos seus empregados, independentemente da faixa salarial percebida. Ok, o governo também, nessa medida provisória, ele faz uma segregação em termos de porte de empresa. Então, ele diz o seguinte, olha, as empresas que tiveram receita bruta anual no ano calendário 2019 até 4,8 milhões, se valerem da suspensão temporária do contrato de trabalho, não vão precisar pagar absolutamente nada. Eu, governo, vou garantir um benefício emergencial para esse trabalhador, que esse benefício está sempre atrelado ao valor do seguro-desemprego. E disse, como as empresas que tiveram receita bruta anual superior a 4,8 milhões no ano calendário 2019, pressupõe-se que essas empresas estejam em melhores condições. O princípio da capacidade contributiva. Então, para essas empresas, elas precisariam efetuar o pagamento para os trabalhadores em suspensão de contrato de trabalho de uma ajuda compensatória. Ok, então a medida veio efetivamente para trazer um alívio no caixa. O que essa medida provisória trouxe também de importante? Ela disse o seguinte, durante o período de calamidade pública, e esse período de calamidade pública já foi declarado e a priori ele está, o prazo final dele é 31/12, as empresas poderão se valer desses dois institutos, da suspensão e da redução, pelo prazo de 90 dias dentro deste período do estado de calamidade. Leia-se, eu só posso adotar essas medidas dentro do estado de calamidade e pelo prazo máximo de 90 dias. Sendo que, para me valer da medida de suspensão temporária do contrato de trabalho,
eu só posso adotá-la pelo prazo máximo de 60, me restando, então, 30 para uma eventual redução. Ou posso me valer de 3 meses, 90 dias de redução. Posso fazer também redução por 60 dias e 30 dias de suspensão. O importante é entender que as duas medidas juntas não podem extrapolar o prazo de 90 dias. Tá? Então, isso tem gerado um pouco de dúvida em algumas empresas, no seguinte entendimento: eu posso reduzir por 90 e depois suspender por 60. Não, eu não posso. Eu preciso adotar as duas medidas dentro do lapso temporal de 90 dias e desde que o faça dentro do estado de calamidade pública. E aí, o que a gente tem em termos de gestão? O que as empresas precisam ficar atentas nesse momento? Tanto para a adoção das alternativas trazidas pela medida provisória 927, quanto para a 936. O primeiro ponto é regra da transparência. Quanto mais transparente eu for com os meus trabalhadores, quanto melhor eu informar os meus trabalhadores o porquê eu estou fazendo uso das medidas, mais fácil para que aquele trabalhador entenda o porquê da adoção. Por que eu digo isso? Nós sabemos que o Brasil ele é um país com alto índice de judicialização. A Justiça do Trabalho entende-se daqui para frente que nós tenhamos um incremento em número de reclamatórias trabalhistas. É fato que neste momento também da pandemia, todos nós estamos muito comovidos, existe um senso de comoção muito grande, as pessoas estão sensibilizadas. Nós não sabemos, a partir do momento em que tiver judicialização de todos os casos relacionados à Covid, que serão julgados daqui a um ano e meio, se o judiciário e todos os atores sociais guardarão esse registro. Por isso que gestão trabalhista se faz a partir da transparência e das evidências. Eu preciso documentar as minhas ações. Eu preciso ter documentado, ainda que o faça de forma eletrônica, porque nós sabemos que nesse momento de isolamento, nem sempre nós temos o trabalhador para a colheita das assinaturas em todos os documentos que estão sendo confeccionados. Mas é importante que a empresa se atente a isso. Precisa ser documentado toda e qualquer alteração que eu fizer nesse momento de pandemia. Porque no momento futuro serão esses documentos que darão suporte numa eventual reclamatória trabalhista, numa eventual defesa. Para além disso, o trabalhador também sente um conforto quando a empresa consegue agir com transparência, com boa fé, explicando os motivos pelos quais as medidas estão sendo adotadas. Então, na medida 927, o que a gente tem? Se eu tenho trabalhadores em home office, é importante que a empresa tenha uma política. Por quê? Porque o home office pode suscitar lá na frente eventuais pedidos de horas extras. Muito embora a medida provisória diga para a gente que é possível inserir esses trabalhadores na exceção do artigo 62, ou seja, não ter o controle efetivo de horário, porque algumas empresas terão dificuldade de fazê-lo em razão do trabalho ser remoto. Mas, para isso, eu preciso ter uma política disciplinando quais são as regras, porque lá na frente eu tenho como me valer dessa política por uma eventual defesa. Também é importante, em caso de férias, eu preciso dizer para o trabalhador que eu, empresa, vou pagar esse trabalhador de uma forma diferente daquela que ele está acostumado, com a previsão de receber 2 dias antes das férias. Por quê? Porque eu tenho, sim, uma base legal, que é a medida provisória, que acabou autorizando o pagamento das férias em um outro momento, inclusive do terço constitucional, que foi diferido com a possibilidade de ser pago lá em dezembro.
para que o trabalhador não seja pego num sobressalto. Então, desde o momento em que eu comunico, eventualmente, férias e férias de períodos futuros, que eu faça registrando isso, tanto no aviso de férias quanto no recibo, que eu estou me valendo de uma hipótese excepcional em razão desse cenário. A mesma coisa com relação ao banco de horas. O banco de horas é um instrumento muito valioso que veio com a medida 927, que possibilita à empresa a compensação no prazo de 18 meses daquele banco, que é um banco, entre aspas, invertido, onde eu estou colocando no banco de horas as horas negativas desse trabalhador. Ótimo, se eu estou fazendo isso, vamos registrar esse banco de horas de forma individual, por escrito, em que se fique clara a regra da compensação, o prazo da compensação. Então, o que eu estou trazendo para vocês em termos de gestão, e eu entendo que são ferramentas importantes, é exatamente quanto maiores forem as minhas evidências, mais tranquilo ficará o trabalhador, porque ele está ciente daquilo que a empresa está fazendo, e você vai ter evidências para um futuro processo, uma futura reclamação trabalhista ou uma fiscalização. Se a gente olhar, por exemplo, agora, a história dos feriados que veio de ontem para hoje, imaginem só as empresas que já anteciparam esses feriados, porque eu tenho essa possibilidade já pela medida provisória 927. Como é que eu fico? Né? Como é que o RH, que já antecipou, se vê agora diante de um feriado que foi antecipado por força de um decreto? Né? Eu preciso prevalecer, eu preciso dar e conferir prevalência aquele acordo que eu fiz de aproveitamento e antecipação do feriado com o meu colaborador, de acordo com a medida provisória 927, que, inclusive, no artigo 2º, diz que os acordos individuais terão prevalência, inclusive sobre a lei, sobre a norma coletiva, desde que não afronte a Constituição Federal. Imaginem vocês se uma empresa já fez o aproveitamento desses feriados e agora tem um feriado amanhã, em São Paulo, por exemplo, ou na segunda-feira no Estado, se de fato nós tivermos esse cenário consumado pela lei estadual. O que vai prevalecer? Se esse trabalhador, se eu já antecipei para ele, eu preciso ter isso documentado, né? Porque aí sim eu tenho como dizer, eu me valido a medida provisória 927, aproveitei aquele feriado, está aqui, o trabalhador anuiu com essa antecipação do feriado e logo eu vou trabalhar na segunda-feira, porque eu já antecipei o feriado da consciência negra. Se eu não tenho isso documentado, tudo fica mais difícil. Então, a regra da transparência, para mim, é a regra de ouro quando a gente fala em gestão trabalhista. Olhando agora um pouco para a medida provisória 936, o que eu tenho percebido é que, muito embora as empresas e, sobretudo, o RH já tenha bastante ciência das regras que estão postas, né? Olha, eu posso sim fazer acordo individual com os trabalhadores que recebam até 3 salários mínimos e os hipersuficientes. Eu sei que se eu quiser fazer uma suspensão temporária do contrato de trabalho para empregados que estão na faixa salarial entre 3 mínimos e hipersuficientes, eu vou precisar negociar com o sindicato. As regras básicas, isso já se tem. Qual é hoje a grande dor tanto dos empresários quanto do RH? Como é que eu operacionalizo tudo isso? E o que tem acontecido, eu tenho vivenciado no meu dia a dia? As informações estão sendo encaminhadas via Empregador Web, que é uma plataforma que, infelizmente, não estava preparada para receber uma medida que veio de forma emergencial. Então, o que tem acontecido hoje? As empresas firmaram ou redução de jornada proporcional a salário ou suspenderam o contrato de trabalho de forma temporária e se viram numa determinada situação de falar: poxa vida, eu fiz isso de 1º de abril a 30 de abril e eu quero prorrogar.
Como é que eu faço? E as empresas podem dizer, gente, a minha atividade voltou, eu vou ter que retornar esses trabalhadores no curso do contrato que eu já tinha estabelecido do acordo. Como eu faço? E a plataforma do empregador web, infelizmente, não está preparada nem para exclusão, nem para alteração, nem para retificação. Hoje, tal como ela está, eu só posso fazer um encaminhamento dos dados e, se eu precisar reenviar, uma informação se sobrepõe à outra. O Ministério da Economia já sinalizou que agora, no próximo dia 22 de maio, nós teremos o novo layout do empregador web, com todas essas possibilidades de alteração, de exclusão, de retificação, tudo aquilo que as empresas têm sentido no dia a dia e não têm conseguido encaminhar essas informações. A priori, essa atualização do layout ocorreria no dia 17, leia-se no domingo. Isso não aconteceu, o que nós aguardamos é que isso ocorra no próximo dia 22, mas está todo mundo num stand-by. Então, essa, de fato, é uma grande dor. Eu já tenho os acordos firmados, já levei as informações para o Ministério da Economia, mas preciso fazer algum ajuste, preciso prorrogar, preciso retificar, preciso cancelar. Hoje, nós não temos, infelizmente, essa possibilidade. Voltando para a questão da transparência e para a evidência dos registros, quando a gente fala no MP 936, é muito importante que todo acordo individual que seja feito com o trabalhador seja de forma escrita. Eu preciso do documento e eu preciso desse acordo assinado pelo trabalhador. Isso é um requisito que está na norma. Não adianta pactuar de forma tácita, não adianta fazer isso através de um papelinho. Eu preciso de um acordo, que todas as regras sejam estabelecidas. Pois não. Sim, para ratificar exatamente o que você está dizendo, eu quero informar para os associados da CIF que estão nos vendo que a gente pode disponibilizar esses acordos. Se por um acaso o RH não tiver, a gente tem um modelo pronto, tanto do banco de horas, quanto da antecipação do feriado, do home office, se o caso, inclusive da suspensão e da redução. Então, contem conosco para isso, é importantíssimo que de fato seja feito por escrito. Pode retomar, por favor. Não, eu acho que é exatamente isso, e cada vez mais que as associações conseguem dar suporte aos seus associados, isso é extremamente importante, porque eu tenho visto que algumas empresas, elas têm feito o registro, né, ou da redução da jornada, ou da suspensão, de uma forma muito incipiente, e é importante que seja feito um acordo. E lembrando, pessoal, que acordo é um ato pelo qual duas pessoas concordam com algo, não é uma imposição. Porque se eu tiver isso como imposição ao trabalhador, lá na frente esse trabalhador pode alegar vício de consentimento e dizer, eu fui obrigado, eu não queria. Por isso que uma boa comunicação, explicar os motivos pelos quais eu estou adotando a medida. E tanto a suspensão quanto a redução têm um foco central, que é exatamente a preservação do posto de trabalho e a preservação da renda. Por isso que o Estado, né, a União Federal, está entrando com aportes. E esse aporte não é um aporte pequeno, são quase 55 milhões destinados exatamente a pagar o benefício emergencial. Então, o governo tem todo o interesse em que esses postos de trabalho sejam mantidos, porque nós sabemos que um índice alto de desemprego é um caos para a economia. Nós sabemos também que pós-Covid-19, a nossa economia ela não vai crescer em V, vai ser muito difícil. Então, quanto mais eu conseguir manter esses postos de trabalho ativos, melhor para a nossa economia, melhor para o Brasil. Mas, para isso, a gente precisa, de fato,
olhar para toda a normativa, para as duas medidas provisórias e entender que toda aplicabilidade depende de registros. E esses registros são registros que têm que ser documentados. Por isso, a minha insistência com vocês. As evidências são muito importantes. Como também extremamente importante que as empresas mantenham o seu protocolo sanitário, porque eu já vou puxar um outro ponto que tem sido uma dor para as empresas, depois do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela suspensão da eficácia de um artigo que está lá na medida provisória 927. Não sei se vocês se recordam, mas a medida provisória 927 não considerava a Covid uma doença ocupacional, salvo se demonstrado nexo causal. Esse artigo teve sua eficácia suspensa numa decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, há uma semana e meia atrás. E isso tudo gerou também uma grande discussão. As empresas ficaram muito preocupadas, dizendo, nossa, mas se a Covid pode ser caracterizada uma doença ocupacional, como é que eu consigo me proteger? Não é? Que segurança eu vou ter? Porque o vírus sair, o trabalhador pode ser contaminado na sua própria residência ou quando ele sai, não necessariamente vai ser na empresa. Por isso, de novo, a regra de ouro é que os registros sanitários sejam muito bem feitos pelas empresas. Eu preciso ter um programa dentro das empresas de fornecimento de álcool gel, de distanciamento entre os trabalhadores, se estiverem em seus postos de trabalho. Eu preciso observar o distanciamento em refeitório, eu preciso ter utensílios descartáveis para esses trabalhadores, eu preciso conceder máscaras. Todas essas questões, elas precisam ser regradas e ser regradas de forma documental, para que essas evidências elas sejam compartilhadas com o trabalhador, que o trabalhador tenha ciência das regras que estão sendo colocadas pela empresa, mas que também a empresa tenha como se valer disso num momento futuro. Porque a Covid-19, a priori, ela vai ter um nexo causal direto dentro de uma responsabilidade objetiva para a área de saúde, porque quem está na linha de frente. Mas para as demais empresas, o nexo vai ter que ser comprovado. Eu, empresa, vou ter que demonstrar que eu agi com toda a cautela, com todos os requisitos legais, efetivamente, para proteger os meus setores. E essas evidências, elas têm que existir. Eu preciso mostrar que eu estou fazendo algo. Então, esse ponto também é importante. Os registros relacionados à questão sanitária é extremamente importante nesse momento, em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que mais nós temos enquanto passo a passo, e voltando para a medida provisória 936? Nós tivemos, depois da MP 936, a medida provisória 959, que vai regrar o benefício emergencial da MP 936, o valor que os trabalhadores irão receber do governo. A priori, as empresas diziam o seguinte, olha, eu vou informar a conta do trabalhador, a conta que ele tem, a conta salário que mantém aqui na empresa. Num primeiro momento, várias empresas subiram as informações para o empregador web com a conta salário. O que aconteceu? Vem a MP 959 e diz o seguinte, o benefício emergencial não pode ser creditado em conta salário. Pronto. E aí, como é que o trabalhador recebe? O trabalhador vai receber o benefício através de uma conta digital que será aberta ou pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. Então, atenção às empresas que ainda não se valeram dessas medidas, tanto da redução quanto da suspensão.
quando informarem os dados bancários do trabalhador, se informarem os dados bancários, ela precisará primeiro solicitar a autorização do trabalhador. Essa é uma imposição que veio com a medida provisória 959. Sempre que eu faço um acordo individual ou coletivo com o trabalhador, eu preciso da autorização do trabalhador se eu, empresa, informar a sua conta bancária. Exigência por conta um pouquinho aí da LGPD. Ok. Se o trabalhador não autorizou, eu, empresa, não posso passar informação de conta bancária sem autorização. Se esse colaborador só tem conta salário, eu não vou informar nada. E aí, automaticamente, ou a CEF ou o Banco do Brasil irão fazer a abertura de uma conta digital, que será a conta que o trabalhador receberá o benefício. Então, essas questões, a medida provisória 959 veio muito depois da 936, momento em que as empresas já tinham repassado as informações para o empregador web, né? E às vezes vai a informação e volta com erro. Hoje, o que nós temos aqui, quando a empresa manda a informação para o empregador web, hoje o governo tem feito um rastreamento para verificar se o trabalhador tem conta. Se o governo verifica que ele tem qualquer conta poupança aberta, por exemplo, ele vai depositar naquela conta poupança. A gente viu até alguns casos de trabalhadores que nem se lembravam que tinham uma conta poupança aberta, a hora que se aperceberam, o valor do benefício emergencial tinha sido creditado numa conta poupança que o próprio governo tinha localizado através de rastreamento. Fato é que o governo não estava preparado e não preparou a plataforma para essa medida, né? Então, a gente tem tido muita dificuldade na operacionalização. Espero que agora, no dia 22, essa dor, sobretudo do RH, seja aplacada, que a gente tenha aí uma ferramenta que consiga, de fato, fazer com que os empregadores possam ou prorrogar acordos que foram feitos ou interromper acordos que foram feitos. Tudo isso vai depender e depender muito de cada segmento da atividade econômica. Cada empresa tem uma necessidade diferente. Por isso que eu digo, não tem um modus operandi que a gente adote para todas as empresas. É sabido, por exemplo, que o segmento automotivo, as montadoras, elas já estavam com redução ou suspensão, mas algumas montadoras estão voltando. Aí a gente pega um segmento de autopeças que se planejou para uma suspensão temporária de 60 dias e está tendo que retroceder, está tendo que dizer para o trabalhador, volta porque eu já tenho demanda. Então, isso as empresas vão passar. Mas, como a medida provisória me dá a possibilidade de utilizar tanto da suspensão quanto da redução pelo prazo de 90 dias e durante o estado de calamidade, eu preciso operacionalizar isso no empregador web. Se eu fiz um acordo de 30 dias e quero prorrogar, eu vou ter um novo acordo e eu vou precisar subir essa informação. Se eu preciso suspender eventualmente um acordo que eu fiz porque eu tive já uma nova demanda, como é que eu digo para o governo, olha, precisa parar porque eu vou retomar a minha atividade, eu preciso ter um local para disponibilizar essa informação. Então, esse ponto, infelizmente, nós ainda estamos com uma interrogação muito grande, esperamos que no próximo dia 22 essas respostas venham com esse próximo layout, mas, de todo modo, as empresas precisam, ainda que tenham solicitado que trabalhadores retornassem, trabalhadores que estejam eventualmente com um contrato de trabalho suspenso, se eu precisar reconvocar esse trabalhador, que eu faça de forma escrita, que eu registre esse fato, porque a partir do momento que o empregador web tiver atualizado, a data prévia atualizar, eu vou conseguir subir com essa informação. Porque se eu não fizer o
correto envio das informações, sabe o que vai acontecer? O trabalhador vai retornar, o governo vai ler que, imaginemos que o trabalhador está com o contrato de trabalho suspenso, vai pagar o benefício, o empregado já retornou, recebendo o salário, e aí a gente vai ter que devolver para o governo o benefício que foi pago. Entende? Então, eu preciso dos registros, eu preciso da interrupção de um eventual acordo que eu fiz e não vou prosseguir. Se eu fiz uma nova pactuação de suspensão ou redução proporcional, fiz por 30 dias, quero por mais 30 dias, preciso aditivar aquele meu acordo, preciso sim de um novo acordo, e isso tem que ser registrado. A medida provisória, de novo, desculpa na insistência, mas é porque eu tenho acompanhado algumas discussões em sites com juízes que agora têm participado de vários webinars e vários já têm se posicionado. Eu só posso ter o acordo escrito. Se o acordo é escrito, a alteração também tem que ser escrita. Não adianta eu convocar o trabalhador com 2 dias de antecedência, 2 dias corridos e não evidenciar, e não registrar. Porque lá na frente eu vou ter problema. Então, de novo, a gestão hoje se faz através de uma boa comunicação com os trabalhadores, com a regra de ouro da transparência e com os registros documentais. Hoje, em razão também da Covid, eu posso, enquanto empresa, fazer o registro eletrônico, posso me valer de meios telemáticos, de meios eletrônicos, posso encaminhar eventualmente um trabalhador que está em home office e eu vou reduzir proporcional jornada e salário, eu posso encaminhar esse acordo por WhatsApp, por exemplo, posso pedir para que ele me retorne por WhatsApp e quando nós voltarmos ao nosso estado de normalidade, eu colho a assinatura de forma documental. Existem, então, vários aspectos que os RH podem se valer nesse momento de registros eletrônicos e registros através de mecanismos telemáticos, né? Isso funciona bastante. Esses são os principais pontos da medida provisória 927 e 936. Eu vou disponibilizar para vocês um material que é um passo a passo. Eu vou seguir agora aqui para ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Eu vou disponibilizar toda essa matriz de risco de todas as alternativas da 927, que a gente falou, da 936. Essa matriz, ela traz para vocês qual o risco de cada uma das alternativas, trazidas pelas duas medidas provisórias, e eu trouxe para vocês um passo a passo de como implementar a medida provisória 936, que eu acredito que requer um pouco mais de cautela, tanto do empresário no momento em que ele vai fazer a opção, quanto do RH para poder implementar essa medida. Então, esse passo a passo, ele vem, num primeiro momento, no entendimento do que a empresa efetivamente necessita, né? Se eu preciso, de fato, suspender, se eu não preciso daquela mão de obra, ou se uma redução faz sentido e faz eco para a minha necessidade empresarial. Então, o primeiro ponto é esse entendimento. Geralmente, isso é feito conjuntamente com o setor de produção ou com a área comercial. Depois disso, aconselhável a boa comunicação. Como é que eu vou levar isso para o trabalhador, para que ele entenda a necessidade da medida? Depois, estabelecer através de negociação coletiva ou acordo individual, sempre através de registro formal, que aí, como dito pelo Dr. Fábio, isso pode ser disponibilizado pela própria associação, isso já é um ganho capital para vocês. Cientificar o trabalhador da data de início da adoção da medida com 2 dias
corridos de antecedência, e esse registro vocês precisam também evidenciar, isso vai ficar no prontuário do trabalhador. Preciso, em 10 dias em que eu firmei o acordo, levar as informações para o Ministério da Economia, através do empregador web. Depois disso, se eu não fiz acordo coletivo, se eu fiz acordo individual, eu preciso também, no mesmo prazo de 10 dias, levar essa comunicação ao sindicato de classe, lembrando que aqui também nós tivemos a judicialização, foi todo um imbróglio, se eu precisava do sindicato, se eu não precisava, e prevaleceu o texto originário da MP, ou seja, eu não preciso validar com o sindicato os acordos individuais firmados para aquelas faixas salariais que nós falamos, até 3 salários mínimos e superior ao teto, a 2 tetos da Previdência, mas eu preciso comunicar ao sindicato que eu fiz esses acordos. E como é que eu comunico? Primeiro, se eu tenho o correto endereço eletrônico do sindicato, eu posso encaminhar uma mensagem eletrônica cientificando o sindicato de que a empresa XPTO, qualificando a empresa, firmou, vem comunicar a este sindicato, de acordo com a medida provisória 936, que entabulou o acordo individual ou para a redução ou para a suspensão com os seguintes trabalhadores, e elenco o nome dos trabalhadores. Não tem obrigatoriedade de encaminhar os acordos. A medida provisória diz que nós temos que comunicar, comunicar acerca dos acordos entabulados e não a disponibilização das minutas. Depois, Oi, pois não. Isso é muito importante, porque eu tive uma consulta com uma empresa que enviou a via original dos acordos para o sindicato. Depois ficou sem a via original. Então é importantíssimo. A questão é comunicação. Não precisa nem de chancela, nem da entrega da via original. Acho isso muito importante ressaltar. É exatamente isso. A medida provisória fala em comunicação. Eu tenho orientado, e aí para a gente fazer uma boa gestão, que se encaminhe, quando se conhece o correto endereço eletrônico do sindicato, envia por e-mail. Mas também, como medida acautelatória, eu tenho solicitado que se envie através de telegrama com cópia EAR, porque aí não tem erro, né? Como eu não preciso enviar documento, é só o comunicado, eu fico com o registro de que o sindicato recepcionou. Então, também essa pode ser uma alternativa. Lembrando sempre o que a gente falou no início do bate-papo, que é importante se atentar aos prazos. Só posso suspender no lapso temporal máximo de 60 dias. E posso reduzir por 90, mas as duas medidas juntas, elas precisam observar o limite máximo de 3 meses, 90 dias, tá bom? Depois disso, eu vou deixar com vocês também um ping-pong, que são as perguntas, um pouco do que a gente discutiu aqui e o que eu tenho entendido das maiores dores da empresa. Trago também a portaria 10.486, quem é de RH vale muito dar uma olhada nessa portaria. É essa portaria que fala para a gente que qualquer alteração no acordo de suspensão ou redução, eu preciso informar ao Ministério da Economia no prazo de 2 dias. Só que a pergunta que não quer calar a medida provisória diz que eu tenho que comunicar ao Ministério da Economia qualquer alteração nos meus acordos, mas a plataforma não me permite isso, né? Então, por isso que nós estamos com muita expectativa para que a DataPrev rapidamente solucione a atualização do novo layout do empregador web. Com relação à ajuda compensatória, também é algo importante, tem 2 pontos interessantes. Na suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória diz o seguinte: as empresas que tiveram receita bruta anual superior a 4,8 milhões no ano passado, terão que pagar uma ajuda de custo de 30% do salário do colaborador.
Essa ajuda de custo, ela não tem natureza salarial, ela tem natureza indenizatória, não incide nenhum encargo, nenhum tributo, não é base para fundo de garantia, para nenhuma verba trabalhista, não é base para imposto de renda retido na fonte, e hoje no E-Social a gente já tem uma rubrica própria para ajuda compensatória da MP 936. A pergunta sempre é: eu posso pagar mais do que 30%? Sim, o mínimo que a empresa pode pagar em termos de ajuda compensatória é 30%. Posso pagar mais? Posso. As empresas que são tributadas pelo lucro real terão ainda um benefício por trás. Não é um benefício, mas a ajuda de custo compensatória, ela é dedutível da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição sobre lucro líquido. Então, empresa tributada sobre o lucro real, que pagar de ajuda compensatória, consegue a dedutibilidade na base do IR da pessoa jurídica. O que mais que nós temos em termos de ping-pong? Algo importante, algumas empresas têm trabalhadores aposentados. Devemos lembrar que o trabalhador aposentado não pode ter o seu contrato de trabalho nem com suspensão temporária e nem com redução proporcional de jornada e salário. Por quê? Porque ele já recebe um benefício de prestação continuada. Também gestantes que estejam em licença maternidade não podem ter os seus contratos nem suspensos e nem com redução, porque na realidade o contrato de trabalho dessas colaboradoras já sofre uma interrupção em razão da própria licença maternidade. Mas isso precisa tomar cuidado, porque algumas empresas acabaram fazendo acordo de redução ou de suspensão com aposentados, empregados aposentados, e aí, infelizmente, vão ter que cancelar, vão ter que excluir esse registro, porque essa medida provisória, a 955, diz que, textualmente, que eu não posso firmar acordo com trabalhadores que já recebam benefícios de prestação continuada. Então, esse acordo não é válido. Isso também é importante que fique no radar de vocês. E quando esse benefício vai ser pago aos trabalhadores, né? Que a empresa está tendo uma pressão também dos próprios colaboradores que ligam dizendo, bom, mas eu vou receber quando? A medida provisória diz que o colaborador, o governo vai pagar 30 dias após o início ou da redução ou da suspensão, desde que a empresa informe o Ministério da Economia dentro do prazo de 10 dias. O que nós temos notado é que alguns benefícios emergenciais já foram pagos, mas, infelizmente, essa não é a realidade de todos os trabalhadores. Um grande motivo desse pagamento não ter ocorrido e esse delay é por conta das contas bancárias. Então, a Caixa e o Banco do Brasil vão precisar abrir as contas digitais para que esses pagamentos sejam feitos. E essa portaria 10.486, de novo, eu aconselho que vocês acessem, sobretudo quem é de RH, porque ela veio para regrar exatamente o benefício emergencial, tá bom? Vamos lá, tem uma pergunta que foi feita, Veridiana. Fiz para 60 dias e depois de terem voltado ao trabalho, eu posso dar mais 30? Rosângela, é o seguinte, se você fez redução, você não falou se foi redução ou suspensão, mas imaginemos que você suspendeu por 60 dias. Você pode você pode fazer um novo acordo para redução proporcional, por exemplo. Imagina que você fez 60 dias para redução proporcional. Eles voltaram e você entende que vai precisar de mais 30. Vai fazer um outro acordo para efetivamente
a medida ser aplicada por mais 30 dias. Não tem problema, porque eu preciso entender que dentro do prazo de 90 dias, eu posso adotar as duas medidas. E elas não precisam ser sequenciais. Eles podem voltar a trabalhar e eu me apercebi que, infelizmente, eu não tive número de pedidos suficientes, a minha movimentação está muito precária e eu vou precisar colocá-los em redução de jornada novamente ou em suspensão de contrato. O que é importante, se eu fiz um acordo por 60 dias e esses 60 dias já foi expirado, eu vou ter que fazer um novo acordo por 30 dias. Tá? Então, é só a gente entender que para cada uma das medidas que eu adotar, eu vou precisar ter um lastro. E esse lastro chama-se acordo, escrito e formalizado. Ficou claro para você, Rosângela? Se sim, passa para a gente, senão a gente está aqui para esclarecer melhor. Alguma outra dúvida? Quem está acompanhando? Pois não. Doutora, vamos lá. Uma questão que eu acho que é importante destacarmos é a estabilidade correspondente, né, ao tempo de redução e suspensão. Perguntaram sobre isso, se a senhora pudesse esclarecer. Ótimo. Excelente, Fábio. Vamos lá. A medida provisória 936, como a gente disse inicialmente, ela veio com dois propósitos, né? Preservar os postos de trabalho e preservar a renda. O que o governo fez? O governo falou o seguinte: bom, como eu quero preservar os postos de trabalho, as empresas que se valerem das duas medidas, suspensão ou redução, terão que observar a estabilidade, a garantia provisória no emprego durante o período em que o contrato de trabalho está suspenso ou com redução e quando eles retornarem às condições normais do contrato, eles terão a garantia estendida pelo mesmo prazo que eu adotei a medida. Agora, anotem o seguinte, a medida provisória fala que a garantia provisória é pelo prazo que foi acordado. Então, vejam só, se eu fiz um acordo por 60 dias, eu acordei 60 dias de redução. Eu terei 60 dias de garantia provisória, mais 60 dias de garantia também no emprego. Imaginem vocês que eu preciso, eventualmente, rescindir esse contrato. A medida provisória diz que se eu rescindir o contrato de forma motivada, eu pago uma indenização correspondente, uma indenização substitutiva a essa garantia provisória. O que a gente tem discutido e precisa tomar muito cuidado se eu fiz um acordo por 60 dias e resolvo chamar esse empregado depois de 30 dias, qual é a estabilidade desse trabalhador? 60 ou 120? Vamos lá, Fábio, quer discutir? Vamos discutir esse ponto? Porque isso tem suscitado. Atenção, a medida provisória fala que a garantia de emprego provisória, né, uma garantia provisória, ela ocorre pelo período do acordo. Se eu fiz um acordo de 60 e resolvi antecipar o retorno, não é pelo período que ele trabalhou só em redução ou que teve o contrato suspenso. É aquilo que eu acordei. Por isso, às vezes, se a empresa não tem muita segurança, se 30 dias serão suficientes, é mais fácil que se faça 30, depois mais 30 e depois mais 30. Porque, eventualmente, se eu fizer redução por 90 dias direto e tiver que reconvocar esse trabalhador em 60 dias, a estabilidade dele é acordada, que é 90. É o que está no acordo. Isso tem muita dúvida. Sim. Respondi muita coisa sobre isso. Eu tenho um entendimento muito parecido com o seu. Em que pese isso não ter ficado muito claro, mas eu entendo que
considerando a hipossuficiência do trabalhador em toda a situação, a justiça vai entender dessa forma. Então, também entendo que é pelo tempo acordado. Melhor que não se faça dispensa só pelo tempo reduzido, porque há uma grande chance disso ser revisto na justiça. Esse é um ponto importante. É claro que eu sempre digo que vários juízes do trabalho leram muito Robin Hood, né? Então, às vezes a justiça do trabalho ela é tida como uma justiça que está fazendo distribuição de renda, na verdade, né? E não é bem esse o papel. Mas eu também tendo a acreditar que, como a medida provisória, textualmente, se a gente analisar gramaticalmente, fala do período acordado, eu também tendo a acreditar que a leitura, a interpretação vai ser aquela mais benéfica ao trabalhador. Por isso que eu tenho tentado mostrar para as empresas que, às vezes, não vale a pena fazer 90 dias de redução direta, né? Às vezes é melhor se entender o movimento, porque o cenário está de uma incerteza muito grande. Tá? A gente está vendo uma volatilidade muito grande. Então, talvez se programar estrategicamente para medidas mais curtas, ainda que a gente tenha que ratificar a medida para um segundo momento. Essa também pode ser uma possibilidade. Rosângela, ok, se está entendido, excelente. Fábio, tem algum outro ponto que você queira também abordar, que você tem sentido enquanto um impasse grande das empresas da tua região, que tem suscitado dúvida? Doutor, eu acho que você conseguiu abarcar tudo que nós temos de mais dúvida. A questão da obrigatoriedade dos documentos por escrito, formalizados, a questão da sindical, que trouxe muita dúvida, a estabilidade também, que é uma dúvida de todos. Eu acho que, de uma forma geral, todos os pontos foram abrangidos pela apresentação. Foi muito legal. Tá. E o pessoal que está participando, vocês querem contribuir? Eu sempre digo que esse é um momento rico, onde a dúvida, que é sempre as dúvidas que são suscitadas, fazem a gente ter uma outra reflexão, né? Então, se vocês quiserem contribuir ou algum caso prático, algo que vocês estejam enfrentando, eu acho muito válida essa partilha. Então, sintam-se à vontade, se quiserem fazer alguma colocação, porque, de fato, é um momento mesmo da gente estar dividindo aí algumas dores, né? E o RH tem sido muito nesse momento. Oi, Viridiana. Oi, quem está falando? Oi, Rosângela, tudo bom? Rosângela, eu estou aqui te ouvindo, e aí o Reginaldo também é o interessado nessa informação, e ele quer fazer uma pergunta para você, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Tudo bem? Oi, Reginaldo, tudo jóia? Eu acabei de chegar, então não peguei desde o início da conversa, mas uma dúvida que eu tenho, a gente fez assim, 60 dias do primeiro contrato de redução salarial. Caso eu volte nesse período de 60 dias, o pessoal volta pela estabilidade de 60 dias, concorda? Certo. Eu não tenho serviço, o serviço ele não vai ser constante, ele vai ser, talvez pode ser que uma semana tenha, outra semana não tem, um dia tem, outro não tem, às vezes. Eu posso colocar esse período, alguns dias que não tem trabalho, no contrato, no banco de horas, não? Pode, o banco de horas, calma lá, mas não está falando na redução, né? Eles já voltaram, é esse o cenário? Isso, eu posso colocar o pessoal na estabilidade, eu posso colocar no banco de horas também? Pode. O período da estabilidade, depois que eles voltam a trabalhar, o contrato de trabalho está integral, rígido. Certo. Só que você tem demanda suficiente para preencher aquelas 8 horas. O que você vai fazer? Um banco de horas emergencial. Lembrando que o banco de horas da Covid-19 é um banco de horas específico. Não misturem
banco de horas da Covid-19 com o banco de horas que vocês eventualmente já têm. Criem um banco novo, porque o banco de horas da Covid, aspas, é o banco invertido que a gente fala. Você vai jogar horas negativas nesse banco para poder exigir nos 18 meses a contar do término da calamidade pública. Então, a tua resposta, Reginaldo, é sim, os trabalhadores retornaram da medida de redução, você não tem uma demanda para as 8 horas de trabalho e você vai se valer do banco de horas emergencial. Só que desenhe bem esse banco de horas, porque esse banco de horas é um banco de horas individual, em que o trabalhador vai assinar e vai entender o porquê está sendo criado um banco para uma compensação futura que é maior do que aquela própria prevista na lei, né, na CLT. Né? Hoje, você só poderia ter um banco de horas de 6 meses individualmente. A medida provisória traz, através de um banco específico, por escrito, compensar em 18 meses. Mas pode fazer sem problema nenhum. Não vejo problema. Outra dúvida nesse meio também é o seguinte: vamos imaginar que a gente não sabe como vai ser esse segundo semestre. E esse período eu coloco as horas dele nesse banco de horas do Covid. Vamos imaginar que daqui 3 meses eu continuo o mercado não reagindo. Eu posso, um eventual acerto final do contrato dele, eu demito esse funcionário, eu posso descontar essas horas no final do contrato dele, não? Ai, essa é a dúvida que não quer calar, Reginaldo. Eu te apertei agora. Não, é porque a tua dúvida é a dúvida de toda a RH e de todo empresário, né? O que acontece? A priori, o banco de horas, quem tem que gerir o banco de horas é o empregador, né? O empregado, ele não tem muita ingerência no banco, né? Então, o que eu te oriento é deixar expressamente consignada essa possibilidade de que as horas serão descontadas. Mas eu já te antecipo que existe um risco muito grande de você proceder com esse desconto e a Justiça do Trabalho entender que você não deu a oportunidade, não oportunizou no momento da compensação que essas horas fossem devidamente compensadas. É isso que vai ocorrer no fim do dia. Então, ainda que você lastreie isso num documento, em sede judicial, você vai ter um grande risco de ter que devolver, né, esses valores para o trabalhador. O que eu digo sempre o empresário, ele pode fazer tudo, né, desde que ele tenha assunção de risco e desde que ele saiba efetivamente o risco que ele está correndo. Cada vez mais no universo empresarial, os empresários tomam o risco. O grande problema é a gente tomar risco e não ter consciência do risco e consciência da quantificação daquele risco. Então, para a sua pergunta, eu responderia o seguinte: você conseguiria descontar? Eu posso lastrear isso num documento, com previsão. O que acontece? O judiciário não vai entender essa cláusula como uma cláusula válida. Por quê? Porque o trabalhador não teria como, nem se ele quisesse, zerar o banco de horas. Entende? Por isso que é uma medida que não está em pé sob o prisma da Justiça do Trabalho. Eu não tenho vedação, eu tenho alguns acordos coletivos com previsão de desconto, por exemplo, isso para em pé, em casos de pedido de demissão ou justa causa. Por quê? Porque são 2 fatores em que eu, empresa, não tive como oportunizar a compensação dessas horas, porque o próprio trabalhador pediu para sair. Então, aí tudo bem. Mas, se eu estou dispensando sem justa causa, qual vai ser a leitura do judiciário? Ele dispensou, ele colocou essas horas no meu banco, eu aceitei o banco especial para compensar em momento futuro,
e esse momento futuro não me foi oportunizado. Então, não me tire esse valor. Então, de fato, é um risco muito grande proceder do banco de horas da Covid-19, o banco negativo. Né? Bem... Fábio, você tem algum posicionamento diferente? Não, exatamente igual. Exatamente igual, eu acho muito arriscado, exatamente pelo motivo do funcionário não ter a oportunidade de ter compensado essas horas. Eu acho que dispensar e descontar as horas vai correr um grande risco de ter uma reversão na justiça e ter que pagar essas horas depois. Ô, Fábio, não faz sentido para você pensar num novo acordo de redução? Porque talvez isso vale a pena uma reflexão, né? Ainda que não de todos os trabalhadores, porque a medida provisória 936 ela é muito flexível nesse sentido, né? Eu não preciso estender a medida para todos os trabalhadores, para todos os setores. O empresário ficou com uma liberdade, claro que a gente tem que só cuidar para não ter um aspecto discriminatório, né? Então, eu tenho Pedro e Paulo, eu falo, eu quero o Pedro, não quero o Paulo. Então, a gente tem que ter um racional por trás, o porquê eu estou me valendo da medida para determinados setores e determinados colaboradores. Mas, talvez, vale a pena pensar, no teu caso, numa redução de 25%, entende? Uma redução menor para fazer frente a essa tua atividade que ela não está exigindo um trabalho full time. Mas, de novo, é o que a gente falou, o momento é de muita incerteza. Então, eu entendo muito, quando eu olho o empresário, você está fazendo uma programação que você não sabe, né, como é que vai estar daqui 15 dias. Então, de fato, é bem delicado. Mas a resposta seria... ainda que se conste no acordo, no banco de horas, o desconto de horas negativas em caso de rescisão vai ser uma penalidade imposta para o trabalhador muito complicada, que certamente isso seria derrubado pela Justiça do Trabalho. É isso. Tem mais algum ponto que vocês queiram trazer? Fábio, não sei se você tem alguma consideração. Você ia falar alguma coisa? Desculpa, Reginaldo, perdão. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu só queria colocar assim, acho que talvez essa suspensão, na verdade, às vezes foi como se fosse uma armadilha até para muitos funcionários, muitos empresários, porque às vezes a gente achava que seria uma solução, talvez lá na frente vai ser um pior do que estava no início da suspensão. Então, às vezes, tem hora que a gente pensa até que pode ser até uma armadilha que os empresários foi pego também e não conseguir sair lá na frente, né? Não, mas olha só, você sabe que essa medida provisória ela está hoje sendo relatada pelo Orlando Silva, né? Para ver se... Porque a gente vai ter que converter isso numa lei, na verdade. E já se imagina a prorrogação dessa medida para que você consiga utilizar para além dos 90 dias. Essa é uma discussão que já existe no Congresso Nacional, porque tem se entendido que a única forma de você dar fôlego no caixa das empresas, principalmente as empresas que estão com as atividades sem operação, né? Se você pegar, por exemplo, o shopping center, o que eu faço se eu não suspender o contrato de trabalho? Não tenho como fazer nada, né? Agora, as empresas que estão, por exemplo, indústria não parou, né? Teve redução, claro, mas eu não tenho uma paralisia total na atividade industrial. E aí, a medida de redução, ela significa uma redução de custo em termos de folha para vocês. E mesmo porque, quando eu falo em 25% de redução de salário, eu estou falando de salário, estou falando de todos os consectários.
Eu estou falando de contribuição previdenciária, eu estou falando de sistema S, eu estou falando de ratio ajustado, FGTS. Então, para algumas empresas, faz sentido essa economia. O que, de novo, Reginaldo, você possa ter razão, é que a gente não sabe em que medida haverá uma grande judicialização desses casos. E essa hoje é uma preocupação grande. Por isso, e de novo, a transparência e as evidências são muito importantes, porque é só aí que a gente vai conseguir mostrar para o judiciário que a empresa se valeu das medidas que foram trazidas pelo governo nesse momento de crise como uma forma de perpassar vivas por tudo isso. Porque não é só, eu acho que a saúde do trabalhador, ela está em primeiro lugar sempre, mas se eu não olhar a saúde financeira das empresas, eu não tenho os postos de trabalho mais ativos. Então, isso veio como um fôlego no fluxo de caixa das companhias quando a gente olha a folha de pagamento. São as únicas duas medidas, porque se você olhar o banco de horas é custo para a empresa, né? Isso não alivia nada o teu caixa. As únicas duas medidas que a gente tem hoje e que traz um alívio no caixa da companhia é redução proporcional de jornada e salário e a suspensão temporária. A gente não tem, infelizmente, nenhuma outra medida para reduzir custo. Então, é isso. Esses são os principais tópicos, eu vou partilhar. Se vocês tiverem outras colocações, sintam à vontade. Eu falo e repito que é nesse momento de troca que a gente vai ganhando consistência, sabe? Que a gente vai, assim, a dor de uma empresa pode ser a solução para uma outra. Essa partilha é muito rica e vocês têm um momento propiciado pela CIF extremamente importante de troca. Esse é o momento de troca. Eu estou aqui para dar algumas pinceladas, mas o mais bacana é que nesse momento a gente jogue luz numa reflexão que é coletiva. Como é que a gente vai gerir melhor a nossa relação capital-trabalho com os instrumentos que estão aí? O que a gente pode fazer de diferente? É isso que é rico nesse momento. Veridiana, com licença, eu tenho duas perguntas aqui, acho que depois a gente pode seguir até pela questão do horário, como a gente tinha combinado com o pessoal. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente já pode ir seguindo para encerrarmos, mas eu tenho duas principais aqui ainda. Uma primeira, vamos lá. Se por acaso, após o período de suspensão das atividades, a empresa optar por não retomar as suas atividades, por encerrar a operação, como que ficaria pela questão da estabilidade, se tem que ser pago algum valor adicional, algum reembolso, como funciona, ou se não pode ser feito, como funciona no caso de suspender as atividades da empresa? Tá. Você está falando suspender, eu estou entendendo que ela vai encerrar as atividades. Encerrar, perdão. Suspender o contrato de trabalho e após o período a empresa encerra suas atividades. A empresa vai encerrar as suas atividades. O que vai acontecer? Juntamente com as verbas rescisórias, você vai pagar a indenização substitutiva da estabilidade. Se for suspensão, vai pagar 100% do período estabilitário faltante. Isso está bem claro na medida provisória. Vou até passar para você o artigo. Vamos lá. O artigo é o artigo 10º da medida provisória 936, parágrafo 1º. Na literalidade, o que fala? A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória prevista sujeitará o empregador ao pagamento, além das verbas rescisórias previstas na legislação, a indenização no valor de 100% do salário que o empregado teria direito no período faltante da estabilidade. É isso que você vai pagar junto com as verbas rescisórias. Tem um ponto aí dentro dessa pergunta
Quando se encerra as atividades, hoje existe uma grande discussão, que a gente fala que é o fato do príncipe, se efetivamente a empresa precisaria efetuar o pagamento da multa de 40% do fundo de garantia. A mídia divulgou muito fortemente agora, esses últimos dias, uma grande empresa que dispensou vários trabalhadores e disse que quem ia pagar a conta é o governo, né? Eu peço para vocês terem muita cautela na adoção dessa medida. O judiciário já tem sinalizado que não esse cenário que a gente vive não é o cenário que se amolda a esse conceito do fato do príncipe. Então, as verbas rescisórias terão que ser pagas. O que dá para ser feito nesse momento é tentar um parcelamento das verbas rescisórias. Existem algumas alternativas para as empresas que entenderem que não seguirão com a sua atividade econômica a rescisão desses contratos de trabalho com o parcelamento das verbas rescisórias. Eu tenho entendido que se eu parcelo as verbas rescisórias, incluindo inclusive a multa do 477, eu acho plenamente viável. É melhor que o trabalhador, que ainda que receba de forma parcelada, vai receber os seus haveres rescisórios, e também entendo que ele vai ter a possibilidade de efetuar o levantamento do seguro-desemprego, porque é algo importante. Mesmo que as empresas se valham tanto da suspensão quanto da redução, isso não vai impossibilitar que os trabalhadores recebam o seguro-desemprego, mesmo tendo recebido o benefício emergencial do governo. Isso está preservado para os trabalhadores. Então, é isso, eu espero ter respondido ao seu questionamento. Se ficou qualquer dúvida, pode escrever novamente e a gente vai reforçando. Tem algo mais? Eu até questionei aqui, a pessoa respondeu que está esclarecido. Eu até fiz um outro questionamento aqui, só para expor, mas o Fábio já tinha me sinalizado também que são rumores, mas uma das pessoas perguntou se vocês veem a possibilidade de prorrogar o período de suspensão também. Então, hoje tem um período de suspensão já pré-definido, se vê a possibilidade dessa prorrogação também. Tá. Em termos de legislação, é isso? A dúvida? Sim, que eu entendi sim, a pergunta. Isso. A medida provisória, ela precisa ser convertida em lei. Quem está à frente é o Orlando Silva, é um deputado federal do PT, mas ele já sinalizou, existe sim a possibilidade de a gente ter a prorrogação disso, tá bom? Para que albergue todo estado de calamidade, que eu possa me valer dessas medidas durante o estado de calamidade toda, que vai até 31 de dezembro. Mas tudo isso ainda são rumores, Fábio, eu estou lendo assim também. Pode ser que isso aconteça. A minha indagação maior, sabe qual é? Eu não sei se o Paulo Guedes, e Paulo Guedes, quando eu digo Ministério da Economia, se a gente ainda tem recursos para tudo isso, né? Porque isso tem um custo para o governo muito grande. A suspensão tem um custo muito grande. A redução nem tanto, mas a suspensão sim. E a gente não pode esquecer que 80% das empresas no Brasil são empresas ou microempresas ou pequenas empresas, né? Então, essas empresas que estão com contrato de trabalho suspenso, desses empregados, o governo está pagando 100% do seguro-desemprego a que esse trabalhador faria jus. Então, é isso que consome mais recursos da União. Então, é só essa conta que eu não sei muito bem, porque até onde eu acompanhei, o Ministério da Economia tinha reservado quase 55 milhões para essa medida provisória, tal como ela está, né? E a ideia era que mais ou menos 20 milhões de trabalhadores tivessem amparo nessa medida provisória. E a gente já sabe que, de fato, são inúmeros os acordos já entabulados até a presente data. Mas, respondendo ao teu questionamento, sim, eu acredito que tem grandes chances disso ser prorrogado,
mas tudo depende também do nosso cenário político, de tudo isso que a gente está vivenciando, né? Se a gente está agora no pico da crise mesmo da Covid-19 ou não, o cenário está muito volátil, infelizmente. Tem mais alguma coisa? Acho que tem mais um questionamento aqui, e aí acho que depois a gente pode... Ah, não, era alguém que estava saindo, tá bom. Então é isso, eu vou compartilhar esse material com vocês. Em nome do IBREI também eu faço o meu agradecimento a todos que se juntaram a nós, eu acredito que a ideia seja essa mesmo, vocês ainda têm vários outros encontros, né, dentro dessa estrutura que vocês criaram de troca de experiências, e se eu posso deixar algum registro, participem, e participem ativamente. Eu acredito muito, cada vez mais, que é nesse momento da partilha que a gente se enriquece. Então, eu agradeço a oportunidade, eu espero ter minimamente contribuído com a discussão. Eu sempre acho que quando a gente fala, se algo que foi dito fez eco para vocês, eu já saio bem feliz desse encontro. Vou partilhar esses slides com vocês como material de apoio. Deixo o meu contato, se tiver qualquer outra dúvida, Fábio, se a gente precisar trocar figurinha, se tiver alguma outra coisa, eu me coloco à inteira disposição e finalizo parabenizando vocês pela oportunidade de estar próximos aos associados de vocês e dando todo o suporte, amparo nesse momento. Eu acho que essa rede de solidariedade, de apoio é o mais importante efetivamente. Então, o meu profundo agradecimento a todos vocês. Muito obrigada. Veridiana, nós que agradecemos aí a sua participação. Agradeço também aí a participação do Dr. Fábio conosco aí, sempre nos apoiando em todas as iniciativas, trabalhamos sempre de forma muito conjunta. Agradeço mais uma vez, em meu nome e do Rafael, a parceria com o IBREI. Realmente temos aí algumas semanas ainda de troca de experiências, né? E estamos aqui à disposição, caso tenham qualquer dúvida também, depois desse momento, a gente compartilha os contatos de vocês, reforça a disponibilidade do nosso departamento jurídico na ACIF para qualquer esclarecimento de dúvidas, qualquer necessidade que possa surgir. Obrigada uma vez mais. Fábio, se você quiser concluir aí em nome do departamento jurídico, obrigada. Até mais, até semana que vem para todos. Obrigado, doutora Veridiana, obrigado, exposição muito clara, de uma forma abrangente. De fato, precisamos nos unir numa rede de solidariedade para criar formas de manter as empresas abertas, manter os empregos salvaguardados e criar um ambiente econômico favorável. O Departamento Jurídico da CIF agradece a disponibilidade, agradece toda a presteza, o DNI, mais uma vez, trabalhando de uma forma muito legal. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Tchau, até!